Carla, você tem uma apuração sobre o trabalho da Polícia Federal também, né? Qual que foi a recomendação? Como é que você, o que você conseguiu apurar, né, sobre as recomendações da Polícia Federal nesse momento? Na linha disso da Dani, né? Tem uma outra informação que eu peguei, Diego, em relação ao Rio de Janeiro, né? Essa questão que a Dani falou é por aí mesmo. A Polícia Federal tem essa meta de fazer isso aí, independente. Uma outra informação que eu peguei, que na verdade não tem relação com o Rio de Janeiro exatamente, mas que tem relação com uma outra coisa que a gente vai começar a falar bastante aqui daqui para frente, que é com a COP. Né? A gente até, inclusive, começa a cobertura especial da COP na semana que vem, mas eu recebi, uma fonte me passou da Polícia Federal, um ofício, Diego, da Superintendência do Pará, fazendo alertas do Comando Vermelho, que estaria preparando ataques a agentes de segurança. Mas eu conversando com pessoas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, o que eles me disseram? Eles disseram que esse ofício é anterior aos atos do Rio de Janeiro e, segundo uma autoridade, foi um fato isolado, que já foi identificado, superado, e esse tipo de ofício eles minimizaram bastante, Diego, dizendo que, olha, é normal, é trivial, quando a gente identifica algo que pode chamar a atenção, a gente manda esse alerta. Esse ofício era um ofício, literalmente, um ofício de alerta a riscos de ataques. E aí, agora, o que me diz as autoridades da Polícia Federal e do Ministério da Justiça em relação ao que vai vir da COP, Diego, é que há toda uma estrutura, evidentemente, montada de segurança e que, nesse caso, né, dessa relação com as facções que a gente tem falado aqui, principalmente do Comando Vermelho essa semana, e que teve esse alerta ali no Pará, o que eles estão dizendo é que nesse caso, que foi um caso isolado e que não há, nesse momento, esse receio para a COP, e assim a gente espera, evidentemente, já que vai ser um evento extremamente importante, que a gente vai receber autoridades do mundo todo, né, Diego? Perfeito, é isso mesmo, Carla. Agora há pouco a gente tratou sobre os corpos, né, a identificação dos corpos. O Sakamoto conversou com o Ministério Público Federal, integrantes do MPF, e tem novas informações, Sakamoto. Ah, desculpa, achei que o áudio estava desligado. Diego, tem sido uma discussão grande. Ontem de manhã, né, a gente até falou no All News, eu tinha conversado com a defensora, com a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? E ela havia contado a dificuldade que estavam enfrentando os familiares no IML com relação aos corpos. Primeiro, a dificuldade que a gente revelou naquele momento era que a polícia estava cobrando testemunhos dos familiares na tentativa de pegar coisas que ligassem os familiares, ligassem os entes queridos mortos ao crime organizado, para liberar o corpo, para poder garantir atestado de óbito. E aí a Defensoria Pública entrou na jogada, começou a acompanhar todos os familiares no processo e garantir a eles o silêncio, né? Porque não tem problema da polícia perguntar alguma informação ou outra, é importante para liberar o corpo, mas não é momento de tomar depoimento, ainda mais pressionando no sentido de tentar confirmar qualquer tipo de tese nesse sentido. Só que, além disso, a Defensoria também estava reclamando, assim como outros órgãos vêm reclamando, da falta de acesso aos laudos necroscópicos, aos corpos das vítimas. E por que é importante isso? Porque é o seguinte, o IML responde ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo do Estado do Rio de Janeiro é parte interessada no processo, com todo respeito aos médicos e outros profissionais envolvidos, mas é parte interessada no processo. E o processo é o quê? É confirmar que não houve execução, confirmar que todos eles morreram em combate, né? E confirmar de que não tinha nenhuma das vítimas com nenhuma marca ou nenhuma informação que poderia estar ligada diretamente a uma morte de forma equivocada ou uma morte proposital por parte da polícia, mesmo com eles rendidos. Então, o que acontece? Tanto a Defensoria Pública do Estado do Rio quanto o Ministério Público Federal têm solicitado essas informações. Né, tem pedido essas informações. O MPF, porque ele é parte integrante, inclusive, não só ele tem responsabilidades, né, inerentes ao cargo, ele tem responsabilidades com relação à condenação do Brasil, no caso Nova Brasília, pela Corte Interamericana, tem um monte de coisas que possibilitam o MPF procurar informação. Mas aí você tem briga de jurisdição entre MPE e MPF. Aconteceu é que o Procurador Regional do Direito do Cidadão no Rio de Janeiro solicitou, né, eu tive até acesso
solicitou informações para o governo do estado, acesso, né, à questão dos corpos, e via Ministério Público Federal, e isso foi negado, né, e essa negativa veio, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público. Né, o Conselho Nacional do Ministério Público negou isso. Só que o que acontece é que não é tão simples, porque além do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ter solicitado essa informação, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, também pediu essa informação. Nicolau Dino, que coincidentemente é irmão do ministro Flávio Dino, também pediu essa informação. Também quer essas informações sobre o caso. E também, além de tudo isso, outra pessoa que está solicitando informações sobre isso, que tinha até instado a Procuradoria-Geral da República a buscar informações, é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, o que acontece? Está tendo discussões, tem discussões em cima disso que, eu não vou dizer que é má fé, mas tem discussões muito em cima de questão de, olha, isso aqui é a sua esfera de atuação, a minha esfera de atuação, o crime não foi federalizado, né? Não há nenhum pedido de federalização do crime, contudo, isso não significa que o Ministério Público Federal não tenha também suas competências no caso, não possa observar o caso, né? Não possa monitorar, considerando, inclusive, as condenações e outras obrigações que já foram impostas ao Brasil, né, por organismos internacionais em processos como esse. E a Defensoria também tem sua responsabilidade. Em suma, Diego, está faltando transparência num momento importante, que é o quê? Que é o momento da avaliação das vítimas. Tem vítimas sendo devolvida para os seus familiares, sendo que a análise foi feita apenas pelo IML, sem a presença desses órgãos que estão solicitando. Então, Diego, isso significa que a investigação final, para dizer se houve uma execução sumária, se aquela linha do BOP, na verdade, ela foi uma tentativa de emboscada e execução, e tantas outras coisas denúncias que estão circulando, vai ser dificultado por conta dessa falta de transparência, essa falta de acesso à informação neste momento.